Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus, que a graça do nosso Deus possa alcançar o seu coração, trazendo muita alegria para você. São dias difíceis, dias de luta, mas na presença do Senhor, Deus nos renova todos os dias. Sim, nos renova para que nós possamos amar a Deus, para que nós possamos confiar no Senhor e sermos cheios da presença do Santo Espírito de Deus. Nós devemos ser cheios do seu Santo Espírito, e é sobre isso que nós queremos falar nessa noite, baseado em Efésios capítulo 5, abra lá na sua Bíblia, Efésios capítulo 5, do versículo 18 até o capítulo 6, versículo 9, esta mensagem, meus irmãos, ela é baseada na mensagem do reverendo Augusto Nicodemos Lopes, e nas suas aulas, que ele tem dado sobre o Espírito Santo, isso porque nós estamos estudando na nossa escola dominical sobre a pessoa do Espírito Santo, e queremos estudar, e queremos refletir, e queremos ser cheios do Espírito Santo, e certamente, essa mensagem do reverendo Augusto tem muito também aos nossos corações nessa noite para abençoar a sua vida, que você saia daqui com uma certeza, uma convicção: eu preciso buscar mais a presença do Espírito. Nós não podemos controlar o Espírito, mas nós podemos preparar o nosso coração e dizer: venha, Senhor, eu estou preparado, eu te busco, eu clamo a Ti. Você pode dizer: venha, você pode abrir a sua boca e dizer: vem, Senhor, eu quero que o Senhor habite poderosamente no meu coração. Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo de número 18, todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, cada um de per si ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor deles, como vosso, está nos céus.
sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com Ele não há acepção de pessoas. Feche os seus olhos, vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, nesse momento nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença, pedindo a direção do Senhor. Que o Senhor fale, ó Deus, em nosso coração. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, venha habitar em nós, ó Deus. Nós clamamos a Ti, ó Deus. Nós pedimos, ó Pai, por um encontro maravilhoso, ó Deus, por uma noite especial, por uma confirmação e uma certeza poderosa de que o Senhor está aqui, através do Teu Santo Espírito, para nos abençoar, para nos fortalecer, para que tenhamos uma fé viva e verdadeira, e possamos viver, ó Pai, viver cheios dessa presença maravilhosa do Teu Santo Espírito, todos os dias, em nome de Jesus é que nós oramos, amém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, meu irmão. Meus amados irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, traz para nós uma declaração muito forte, quando Jesus, falando aos discípulos, diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. A doutrina do Espírito Santo muitas das vezes é esquecida por nós, esquecemos quem é o Espírito Santo, mas quando vamos ler nas páginas do Novo Testamento, vamos ver a sua presença, o seu poder, de maneira real e verdadeira na vida dos crentes, na vida do cristão. Portanto, nós precisamos estudar a esse respeito, mas não estudar simplesmente para levar conhecimento à nossa mente, mas trazer para cá, para o coração. Como você está vivendo? Seu coração queima por Deus? Você ama a palavra de Deus? Você ama servir a Deus com intensidade? Você ama utilizar os seus dons, ou trabalhar na obra, ou servir? Não estou falando apenas de cantar e tocar, mas de amar, de cuidar, de zelar, de administrar, de ensinar, de fazer bem feito aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Qual é a tua motivação? O que está realmente te motivando? É apenas um desejo de ganhar dinheiro? É um desejo de progredir na vida? É o desejo de ter um nome especial ou um diploma na parede? Ou o que te move é um desejo intenso de glorificar a Deus, de amar mais ao Senhor, de viver na dependência de Deus? E quando eu digo na dependência de Deus, é viver debaixo da autoridade do Espírito Santo. Sermos cheios do Espírito, meus amados, tem sido um grande desafio para a igreja presbiteriana, porque às vezes quando nós convocamos para vir às 5 horas da manhã, e nesse momento você está só dormindo, muitos não vêm, mas nós devemos continuar lutando, para que tenhamos desejo não apenas de vir às 5 da manhã, mas jejuar, orar todos os dias, ler as Escrituras, e aqueles que estão participando no plano de leitura anual da Bíblia, continuar firme, porque já estamos na metade do ano, faltam 6 meses, e muitos sabem que agora é a parte mais difícil, é concluir. As tentações são diversas, mas nós precisamos concluir. Mas para concluir, nós precisamos da força que vem do alto, não da terra, não produzida por nós mesmos, ou a nossa própria força. Nós não conseguimos isso. Nós precisamos da ajuda do alto, daquela que vem rasgando os céus e penetrando o nosso coração, e nos fazendo novos, renovando o nosso espírito, para que nós possamos de fato servir ao Senhor. Quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, Paulo tinha uma memória afetiva muito grande por aquela igreja. Se você observar lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, 18, 19, vai falar sobre a fundação da igreja cristã
em Éfeso. Esta igreja que começou por Apolo, Priscila, Áquila e Paulo, o apóstolo. E ali aconteceu algo extremamente importante na vida daquela igreja. Alguns crentes lá do Antigo Testamento, da época de João Batista, não haviam ainda recebido o Espírito Santo, não havia ainda tido uma experiência como aquela de Atos 2. O Espírito Santo já havia descido sobre a igreja em Jerusalém, já havia descido sobre a igreja em Samaria, veio sobre os gentios em Atos capítulo 10, através de Cornélio, um centurião romano que recebeu o Espírito Santo. E agora os crentes lá do Antigo Testamento, lá da época de João Batista, porque eles haviam sido apenas batizados no batismo de João Batista, o Espírito Santo veio sobre um grupo de 12 homens, e eles foram tomados pelo poder de Deus para falar em línguas, que nós cremos, as línguas humanas, como aconteceu em Atos capítulo 2, Atos capítulo 7, Atos capítulo 6, Atos capítulo 8, Atos capítulo 10, e assim sucessivamente, mostrando que o Evangelho não teria mais fronteiras, que o Evangelho ia alcançar todos os povos, que Deus iria capacitar sobrenaturalmente a sua igreja para levar o Evangelho por todos os lugares. Não havia uma única nação que não receberia a mensagem do Evangelho, porque o Espírito Santo estava ali. E aconteceu algo fantástico em Éfeso, que não é relatado em outras igrejas, como Gálatas, Filipos, Colossos ou Coríntios. Ali diz que o Espírito Santo veio e trouxe uma grande transformação na vida daquele povo, a ponto deles queimarem os seus livros de bruxaria. Em 1950 foi descoberta uma biblioteca no Cairo, no Egito, e lá havia escritos que eram oriundos de Éfeso, mostrando feitiços que eram realizados em Éfeso. Diz o texto que eles queimaram esses livros na sua conversão, e foi um montante enorme, algo gigantesco em termos de valor, porque eles abandonaram as práticas de feitiçarias, as práticas de prostituição, e se voltaram a Deus. Mas agora, quando Paulo escreve essa carta, entre 3 e 5 anos depois, parece que eles haviam esquecido aquele primeiro amor. Parece que eles haviam deixado de lado, porque Paulo vem tratando nessa carta sobre a necessidade deles serem cheios do Espírito Santo. Do capítulo 1 ao capítulo 3, ele vai explicar a natureza da igreja, para que aquela igreja pudesse entender muito bem. No capítulo 4 em diante, ele vai falar sobre tudo aquilo que é necessário que a igreja busque, que a igreja estude, que a igreja desenvolva no seu corpo para capacitar os cristãos. E a partir do versículo de número 17 do capítulo 4, ele vai falar sobre a necessidade de santificação, como viver uma vida na presença de Deus sem santificação. Então ele vai falar sobre essa necessidade imperativa da santificação, mostrando como nós devemos abandonar algo e buscar algo. São cerca de 8 contrastes, que ele vem falando: deixe a mentira, fale a verdade, pare de ser ocioso e vá trabalhar. Aí ele chega no versículo 18 aqui do capítulo 5, dizendo: não vos embriagueis com vinho, encham-se do Espírito Santo. E esse é o último dos 8 contrastes, onde ele vai falar sobre o que é ser cheio do Espírito Santo, ou como ser cheio do Espírito Santo. Como ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos. Por isso, nessa noite, nós queremos tratar desse assunto.
Como que o crente pode ser cheio do Espírito Santo? Como que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Como que você pode ser cheio do Espírito Santo? Em João capítulo 3, vai nos alertar, Jesus falando que Deus não dá o seu Espírito por medida. E o que significa isso, pastor? Basicamente, ele está nos dizendo que quando o Espírito Santo vem sobre alguém, ele vem de maneira completa, total, é a plenitude do Espírito Santo. E talvez já até adiantando a pergunta que o Afonso, o presbítero Vinícius fizeram hoje de manhã sobre batismo com o Espírito Santo, seja justamente isso, a presença poderosa do Espírito Santo na vida de uma pessoa, convertendo, transformando o seu coração verdadeiramente, é um batismo, é chamado na Bíblia de batismo com o Espírito Santo. Ele recebeu o Santo Espírito para que gerasse vida nele, gerasse conversão, mudança, renúncia de pecado, vida de santidade, vida completa no Espírito Santo. Mas vamos perceber nesse texto que esta busca pelo Espírito Santo precisa ser diária, todos os dias. Porque esta mesma igreja que foi tão abençoada por um momento espetacular da presença do Espírito, parece que agora eles haviam esquecido de algo maravilhoso que havia acontecido com eles. Paulo então diz: enchei-vos do Espírito Santo. Vocês precisam encher do Espírito Santo, e isso diariamente. Então nós, meus queridos, precisamos sermos cheios do Espírito Santo de Deus, que Deus nos dá sem medida, Deus nos dá de maneira completa. E como entender isso, pastor? Porque quando ele diz enchei-vos do Espírito, ele parece estar dizendo que nós não temos e que precisamos tê-lo. A figura que alguns usam, que eu achei muito interessante, é de um rio onde está passando aquelas águas, e esse rio é como se fosse o Espírito Santo. Então você está com os pés na água, mas à medida que você caminha em direção a esse rio, essa água vai subindo, e você vai ficando você vai sentindo cada vez mais a presença do Espírito Santo. Ele está ali, nos seus pés, mas à medida que você caminha em direção a Ele, você vai sentindo a sua ação. Ele está na sua vida, mas à medida que você dedica estar nele, você abre os braços, você clama, você pede, é como se você estivesse entrando no rio e se molhando por completo, e sentindo a força, a temperatura daquela água, quente ou fria, depende do rio, mas do Espírito Santo é algo quente, é algo que traz fervor em nosso coração. Não é como o frio de Pirinópolis, não. Quem já foi ali naquelas águas frias sabe muito bem que é gelada, né? Parece que foi feito no freezer e derramado naquele lugar. Mas aquele que adentra esse rio sente esse poder maravilhoso. Algumas considerações importantes, meus irmãos, para nós entendermos melhor. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, não é um gás, ou um ar, ou uma energia. Apesar da palavra no grego usada para definir o Espírito Santo é de um vento, um sopro, mas é usada essa palavra justamente para dizer que ele é invisível, que nós não podemos pegar e nós não podemos manipulá-lo, mas ele é uma pessoa, ele é alguém pelo qual em oração você pode conversar com ele. E aqui eu gostaria de girar uma chave na sua mente. A gente conversa com Jesus, a gente conversa com Deus, mas a gente tem aquela ideia, Deus e Jesus está lá no céu, mas o Espírito Santo está aqui na terra. Pense no Espírito Santo como se fosse Jesus ao seu lado, sentado aí aonde você está, do seu lado. Quando você fecha os olhos para fazer uma oração, para conectar sua vida com Deus, você está falando com o Espírito Santo, você pode falar com o Espírito Santo, conversar com Ele, às vezes até em voz alta, conversar com o Espírito.
porque Ele está aqui neste mundo cuidando da sua igreja. Nós, importante lembrar, não temos domínio sobre Ele. Ele não é uma coisa que a gente pode controlá-lo. Alguns até se arriscam, a tentar controlar o Espírito Santo, mas não. O próprio Senhor Jesus vai dizer em João capítulo 3, que Ele é como o vento. Você ouve a sua voz, mas você não sabe nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Você não pode domesticar o Espírito, porque ele tem vontade própria, ele é uma pessoa, ele faz aquilo que ele quer. Então é muito importante entender que se trata de uma pessoa no qual nós devemos reverenciar. E quando olhamos para o que Paulo declara aqui no versículo 18, que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, ele vai usar isso com um contraste: não vos embriagueis com vinho. E quando ele usa esse contraste, ele está também atrelando uma certa característica do que o vinho produz e do que o Espírito Santo produz. E a primeira dessas características, são duas, é que aquela pessoa que está sob o efeito do vinho, ele perde totalmente o controle. Ele não tem domínio das suas faculdades mentais, ele não consegue caminhar, ele não consegue falar direito. Em muitos casos, depois ele nem se lembra do que ele falou, porque ele não está mais no controle da situação. Quem o controla é o álcool, é o vinho que subiu à sua cabeça, e ele não tem mais controle sobre isso. Paralelamente a isso, a esta ideia, Paulo está dizendo que quando nós somos cheios do Espírito Santo, quem nos controla não é mais eu, não sou mais eu, mas é o Espírito Santo que nos controla, que domina o nosso coração, que nos diz como nós devemos agir, como nós devemos falar, para onde nós devemos ir. Sim, ele está fazendo essa correlação, aonde um fica descontrolado por o álcool, mas o outro perde o controle por uma presença maior, que é o Espírito Santo. Mas aqui ele mostra uma outra característica, fazendo uma correlação entre os dois. Quem utiliza-se do álcool ou vive no álcool, ele tem uma vida de dissolução, devassidão, ou seja, as coisas vão sempre piorar para ele. Ele vai perdendo família, começa geralmente perdendo emprego, vai perdendo emprego, vai perdendo família, vai ficando mais grave, a ponto de não conseguir mais viver um único dia sem levantar de manhã e encher a cara. E talvez alguém aqui tenha experiência na família, ou conhece algum amigo que viveu ou já viveu uma situação terrível como essa, de não conseguir libertar-se do álcool, porque é algo terrível, vai gerando dissolução, como diz aqui no texto, na nossa tradução. Em outras traduções é a devassidão, vai acabando tudo vai acabando. O que ele quer dizer em contraste é que aquele que está dominado pelo Espírito, aquele que está cheio do Espírito Santo, vai ter uma vida próspera, vai ter uma vida feliz, vai ter uma vida de controle do seu futuro, do seu trabalho. Ele vai prosperar. Uma vez que o vinho causa destruição, o Espírito Santo causa prosperidade, crescimento. Essa imagem que ele está dizendo para os seus leitores e para cada um de nós, meus queridos. Ser cheio do Espírito Santo é estar fora do alcance do espírito humano e do espírito imundo. A Bíblia fala de pelo menos 3 espíritos: o espírito humano, que é esse que nós temos, que está em nós. A Bíblia fala do espírito imundo, que é o maligno, com seus demônios. E a Bíblia fala do Espírito Santo, para dizer, ele é santo, ele é diferente do nosso espírito e é diferente do espírito imundo. Ele é algo maravilhoso. Então, ser cheio do Espírito Santo é não estar debaixo do domínio do espírito humano, nem muito menos do espírito imundo. É por isso que nós cremos que o crente não pode ser possesso.
pelo demônio? Porque quem está nele é o Espírito Santo, e não o espírito imundo, ou espírito humano. Ser cheio do Espírito Santo é produzir e viver em santidade. Não tem como você ter o Espírito Santo e viver no pecado. Seria uma incoerência. Portanto, aquele que é cheio do Espírito Santo, ele está progredindo, ele está crescendo. Ele pecou, mas ele se arrepende. Ele confessa os seus pecados e ele luta arduamente todos os dias da sua vida para abandonar aquele pecado. E dependendo da situação, até celebra. Chama os amigos para celebrar a vitória que o Senhor deu sobre aquele pecado. Como ser cheio do Espírito Santo? Nós precisamos pensar sobre isso, nós precisamos praticar isso. E nesse versículo 18, nós encontramos pelo menos 3 características importantes que nos ensinam esse caminho. Primeiro, é que Paulo está dando uma ordem: mas enchei-vos do Espírito. Vocês concordam que se trata de um imperativo aqui? Vocês conseguem perceber um imperativo, uma ordem? Entendam isso? Enchei-vos é uma ordem, não é um indicativo, mas ele está ordenando: vocês devem encher-vos do Espírito. Isso nos levaria a afirmar que o crente que não é cheio do Espírito está em pecado, porque está desobedecendo a Deus. Seria a mesma conclusão do verbo não vos embriagueis com vinho. Também é uma ordem, e o embriagar-se com o vinho também configura pecado, porque ele bebeu a tal ponto de que ele perdeu o controle das suas faculdades. Ele não está mais controlado pelo Espírito, mas ele se deixou controlar pelo espírito humano e pelo espírito da bebida. Uma vez perdendo esse controle, ele está em pecado. Bem, se nós dizemos que alguém que está bêbado está em pecado, poderíamos dizer também que alguém que não é cheio do Espírito Santo está em pecado, porque deveria ser, porque é uma ordem. Então, se é uma ordem, o que eu e você estamos fazendo para cumprir essa ordem e não viver em pecado? Sabe aquele tipo de pecado que a gente chama de pecado oculto, ou que a gente não sabe? É aqui que dá um estalo na nossa mente. É esse tipo de pecado. É algo que Deus ordena que a gente faça e nós não fazemos. Não oramos corretamente, não lemos a palavra corretamente, não jejuamos corretamente, não buscamos ao Senhor corretamente e queremos ser abençoados por Deus. Ora, como? Se Deus está dizendo, o básico você não está fazendo, você precisa obedecer a minha ordem. Mas segundo, também encontramos aqui que esta ordem ela precisa ser obedecida todos os dias. O verbo enchei-vos, ele na língua grega está no presente. É diferente de dizer que ele está no perfeito, que seria como dizer que uma vez que você encheu, você vai ser cheio para sempre. Não, o fato de estar no presente indica que todos os dias você precisa buscar o Espírito. Todos os dias você precisa encher-se do Espírito. E Paulo está relembrando o que aconteceu com eles no passado. Lembram daquele avivamento? Lembram daquele amor todo? Vocês pegaram os livros, queimaram os livros, abandonaram a prostituição, disseram que ia viver uma vida cheia do Espírito, e agora eu preciso dizer para vocês: abandonem esse vício. Abandonem esse vício e encham-se do Espírito Santo. Encham-se todos os dias do Espírito Santo, é o que Paulo está dizendo. E em terceiro, meus irmãos, aqui é algo que é mais visto na língua grega. Na nossa voz, no nosso português não existe muito disso, mas é a modalidade da voz passiva média.
Existe a voz passiva, média e ativa. Ativa é quando eu exerço a função e eu faço. Aqui é a voz passiva ou médio-passiva, significa que eu recebo a ação. É por isso que na nossa tradução é enchei-vos. Eu participo, mas eu sou cheio. Quem me enche é o Espírito, mas existe uma ordem para que eu seja cheio. Uma outra tradução que pode nos ajudar é deixai-vos encher do Espírito. Abram o coração, abram a boca, abram os olhos, deixem-se encher do Espírito, levantem as mãos e recebam. Ou seja, a nossa parte é levantar as mãos, é abrir a boca, é dizer venha Senhor, é preparar o altar da vida, é preparar uma vida de santidade, é orar, é clamar, é ler a Bíblia, e dizer Senhor visita a minha casa, a minha vida, com o teu poder, com a tua graça. Esse é o sentido da voz que aqui está. Eu participo, mas a ação ela é feita pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Deixai-vos encher do Espírito Santo, deixai-vos, obedeçam a Deus, não sejam corações duros, fechados, rilhentos, amargurados, mas deixem-se encher do Espírito Santo. Você tem orado especificamente por isso? Essa é uma pergunta importante. A maioria das vezes a gente não ora pedindo isso, a gente tem até medo, né? Medo do que pode acontecer. Mas a partir desta mensagem, eu quero que você ore. Eu peço a você como pastor, como teu irmão, como servo de Deus, ore ao Senhor pedindo, todos os dias, Senhor, que hoje o Senhor me encha da presença do teu Santo Espírito. Mas para que isso possa acontecer, a gente precisa seguir a orientação da Bíblia. Há alguns passos, há algumas coisas que nós precisamos fazer primeiro, e primeiro é afastar-se do pecado, que Paulo chama aqui do vinho, ou da embriaguez, na verdade, não exatamente do vinho, não entrando bem nesse mérito, mas não há pecado em beber vinho, o pecado é embriagar-se com ele. Ah pastor, mas pode falar na igreja? Cristão tem que ser maduro, o crente tem que ser inteligente, tem que ser capaz. Eu não posso me dominar por nada, e tem muita gente que faz coisas normais, mas é viciado naquilo que é normal, está em pecado também, está desobedecendo quando não é cheio do Espírito. Então o que a Bíblia está dizendo claramente é não perca o controle. Se isso faz com que você perca o controle, resolva isso primeiro. Enquanto você não resolver, não tem como o Espírito vir. Não vos embriagueis com esse vinho, só há devassidão nele, mas pelo contrário, enchei-vos do Espírito. É isso que ele está dizendo. E nós precisamos entender claramente, não podemos brincar com fogo. Há pessoas que já têm uma tendência muito forte ao álcool, e basta às vezes um pequeno gole para despertar em si o seu desejo. Então essa tentação você não carregue, afaste-se, livre-se de tudo isso, em nome do Senhor Jesus, sem falar no exemplo que nós devemos dar para quem está ao nosso lado. Ser cheio do Espírito Santo é afastar-se dessa dissolução, desse pecado. É onde nós perguntamos, quem é que está governando o teu coração? Quem é que realmente manda em seu coração? Tem uma história que eu ouvi de um pastor, lá em São Miguel do Araguaia, quando eu era jovem, 1998, numa conferência evangelística. Ele foi à igreja de São Miguel do Araguaia, pastor Eurípides Flogêncio, sempre troca o nome, Flogêncio, pastor do atual secretário nacional de adolescentes, reverendo Esdras, ali do Tocantins, e ele contou uma história que eu nunca esqueci, a história do velho molambo ou mulambo, dependendo da região. É um trapo de roupa,
roupa velha. Ele dizia a respeito de uma pessoa que foi convidada para ir num banquete, mas ele tinha uma roupa muito estragada, ele não tomava banho, aonde ele chegava era aquele cheiro horrível, Ele foi convidado então para ir numa festa importante, mas deram para ele uma roupa, com o sinal de que ele deveria tomar banho, que deveria se banhar. Ele então recebe aquela roupa, e sabe o que ele faz? Ele vai para aquela festa sem tomar banho, com a roupa nova. Mas, para piorar, ele pega a roupa antiga e enrola ela assim e coloca debaixo do braço. E essa roupa antiga, daquele jeito fedido, horrível. E quando ele chega nessa festa, todas as pessoas começam a se afastar dele. De repente chama os convidados para a mesa, ele senta-se à mesa para poder compartilhar daquela refeição, mas toda hora que ele ia mexer no garfo, pegar a faca, o velho mulambo começa a cair aqui do braço dele, e ele fica ajeitando aquele velho mulambo, e o tempo vai passando e ele fica ajeitando, tentando segurar ali, ele não desgruda, não larga o velho mulambo, e quando ele pensa que não, o pessoal começa a tirar a comida. Tirou a comida porque o tempo passou, e o tempo todo ele ficava ali tentando ajustar o seu velho mulambo debaixo do braço. E tem muito crente que se converte a Deus, mas ainda arrasta o velho mulambo debaixo do braço, cuidando daquele pecado de estimação. E quando ele chega na presença de Deus, Deus faz assim: está fedido, você está carregando aquela roupa antiga que eu tirei de você, eu disse para você tirar, e você ainda continua carregando ela, está fedido. Como Deus então vai abençoar esta pessoa que continua com esse velho mulambo debaixo do braço, com aquele fedor da velha vida, porque não quer se desfazer da velha vida ou de algo que ele amava? Tem muita gente assim, vivendo desse jeito, e se perguntando: mas por que eu não sou cheio do Espírito Santo? Como, nessas circunstâncias? Mas Paulo vai nos ensinar como nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Você que não carrega o velho mulambo, se você não estiver carregando o velho mulambo, então ouça isso. Paulo vai nos dar essa explicação através dos verbos seguintes, que são verbos no gerúndio, que são verbos que vão definir a ideia que Paulo está dizendo. Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito, falando. Primeiro verbo no gerúndio, falando entre vós. Ou seja, como nós podemos ser cheios do Espírito Santo, se não abrir a nossa boca, meus amados irmãos? Falar, expor a palavra de Deus, mas eu estou falando daquilo que é bom, daquilo que é sadio, não é ficar comentando depois do culto que o Flamengo perdeu de 7-3, não, eu acho que foi isso mesmo, 7-3, para aviltar aqui a interrogação, quase, não, ganhou de 6-4, também não, Ou seja, não é esse tipo de assunto que vai fazer com que o Espírito venha sobre nós, mas ele vai dizer, falando entre vós com salmos, com a Bíblia, com o conteúdo, com a palavra. Não é somente os 150 salmos, ele está dizendo aquilo que deve perfazer o nosso coração, que deve exprimir as nossas palavras, a palavra de Deus. Não é jogar conversa fora numa visita, ou encontrar com um amigo para falar de carro, de futebol, de dinheiro, disso, daquilo, mas daquilo que edifica, daquilo que fortalece. Paulo diz, procurai com zelo os melhores dons, e os melhores dons está em proferir, profetizar, anunciar a boa palavra de Deus. Esse é o melhor dom, é poder compartilhar do poder da palavra de Deus, é isso. Mas ele diz mais, como nós podemos ser cheios do Espírito Santo?
o verbo seguinte: entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Olha aqui, igreja, sabia que cantar traz a presença do Espírito Santo sobre nós? Sim, cantar abre o nosso coração para isso. Entoar louvores é o canal de Deus entoando e louvando de coração ao Senhor, com salmos e hinos e cânticos espirituais. João Calvino tinha muito medo de errar na letra dos cânticos, por isso ele resolveu cantar só os 150 salmos. Ele metrificou, colocou em música os 150 salmos. A gente não precisa chegar a tanto. Ele era muito zeloso, mas hoje existe tantas e tantas músicas maravilhosas de letras bíblicas, porque nós precisamos cantar a palavra de Deus, a verdade de Deus, músicas que nos levam na sala do trono, diante do governante, do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, onde os céus descem na terra e a gente sente a presença do Senhor. É por isso que agora, dia 3, quinta-feira, nós estamos convidando toda a igreja para participar da nossa conferência Adorai ao Senhor, conferência de férias. Adorai ao Senhor. Se você está de férias, venha participar deste momento de louvor, de cânticos. Adorai ao Senhor a partir das 8 horas da noite. Terceiro verbo utilizado por Paulo está no versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Ou seja, se você é murmurador, você está longe de receber o Espírito Santo. Você está longe de ser cheio do Espírito Santo, na verdade. Deus quer abençoar uma vida de gratidão, uma vida que agradece ao Senhor, que levanta de manhã e diz: Senhor, muito obrigado pela vida. Obrigado pelos problemas, obrigado pela minha agenda corrida, obrigado porque eu tenho que ir na academia, né, irmã Marlete, 5 horas da manhã, olha que ânimo, que vontade é essa, Senhor, muito obrigado, porque do contrário, talvez você estaria num leito de hospital, num quarto isolado, sob efeito de medicamento, sem poder levantar, sem poder andar, mas você está aqui, você pode respirar, você tem tantos motivos. Pastor, mas o Senhor não conhece a minha vida. Mas eu sei que Jesus sofreu e Ele foi grato. Ele foi grato todos os dias, Ele agradecia, Ele louvava o Senhor, Ele agradecia, Ele dava graças. Deus quer que nós sejamos gratos, e Deus traz aquele sorriso especial quando o nosso coração é grato. E o sorriso especial de Deus é o derramar do seu Santo Espírito, para que nós tenhamos mais e mais do seu Santo Espírito. Não seja murmurador, não seja reclamão, louve ao Senhor, exalte ao Senhor, agradeça ao Senhor pela vida, pelos problemas, pelas lutas, porque esses problemas, eles vão te fazer mais forte, eles vão te dar uma nova oportunidade, eles vão acessar novas pessoas virão para te ajudar. Deus quer usar essas pessoas para te ajudar, Deus quer usar você para ajudar outras pessoas. Você vai ser surdo a essas palavras? Pelo amor de Deus. Mas tem um que as mulheres têm dificuldade, é o próximo. Vamos vencer, vamos ser cheios do Espírito Santo, porque no verso 21, ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros. E esse tema é tão apertado, tão difícil, que Paulo vai gastar um tempão, vários versículos, do versículo 22 até o versículo 9, só para explicar o que é sujeitai-vos uns aos outros, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, porque via de regra, a gente quer Deus, mas a gente não quer os filhos de Deus, a gente quer evitar comunhão, quer evitar contato, mas o apóstolo Paulo está dizendo: não, você quer ser cheio do Espírito, relacione-se com pessoas, honrando essas pessoas,
considerando-as mais importante do que você, considerando-as fiéis, ou considerando-as dignas da sua atenção, do seu respeito, da sua educação. Seja educado, respeite essa pessoa. É isso que nós ensinamos para os nossos filhos: filho, me respeite, pois Deus quer que você respeite os filhos dele, principalmente aqueles que ele colocou sob autoridade sobre a sua vida. Então ele está dizendo: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, e ele vai explicar na relação família-trabalho. Ele vai dizer às mulheres, ao seu próprio marido como ao Senhor. As mulheres se sujeitem ao seu próprio marido. Assim é a relação de submissão. As mulheres devem estar debaixo do seu marido, sujeitando-se a ele. E os maridos, versículo 25, amando vossa mulher. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É uma relação mútua, aonde um está debaixo da autoridade do outro, e a relação da mulher é de sujeição ao seu marido, e a relação do marido é de amar esta mulher e dar a vida por ela, se preciso for morrer. Então, para a mulher, ser submissa não é aquela coisa difícil, quando o marido também cumpre a sua parte. O problema que nós vemos na sociedade é onde os dois estão em pecado. A mulher não quer fazer a sua parte, e o homem também não quer fazer a sua parte, recusa a morrer pela vida da esposa, simplesmente quer fazer o que dá na telha, quer ser autoritário, quer ser mandão, quer ser machista, quer viver do jeito que ele acha que tem que ser vivido, levar a vida do jeito que ele acha que tem que levar a vida, e assim desonrando a ordem de Cristo, de amar a ponto de morrer pela sua esposa, como Cristo fez com a igreja. Ele morreu por ela e se entregou por ela. E na relação dos filhos, versículo 1 do capítulo 6, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Sim, os filhos, para receber o Espírito Santo, se sujeitando uns aos outros, eles devem obedecer os seus pais, honrar os seus pais. É a mensagem de Deus. E os pais, não provoquem vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, ele está fechando essa relação. Mas há um detalhe aqui que eu preciso explicar para os irmãos. No versículo 1, ele vai dizer: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. A palavra pais aqui é homem e mulher, pai e mãe. Só que no nosso português nós não temos uma palavra para definir pais masculino, ou seja, nós temos aqui alguns irmãos que homens com seus filhos. Quando vamos falar os pais desses meninos, para se referir só aos homens, nós usamos a mesma palavra no português. No inglês e no grego isso não acontece. No inglês você tem parents para se referir a pai, homem e mulher, e fathers para se referir aos homens, aos pais. No grego você também tem essa mesma realidade, uma palavra para falar dos pais em geral, que é a que está no versículo 1, mas a do versículo 4, quando diz, e vós pais, ele não usa a palavra para designar pai e mãe, que no inglês seria parents, ele usa fathers, que seria os pais masculinos, demonstrando que a instrução e a correção dos filhos cabe primeiramente aos homens. E as mulheres falam: ei, muito bem, pastor, fala a verdade. A Bíblia diz isso. A responsabilidade, pais, eu digo para mim também, né? Minha esposa sempre me cobra: você é responsável pela educação dos filhos.
E eu abaixo a cabeça e falo, eu preciso encontrar esse texto, né? E agora encontrei, está aí, é verdade, ela está certa. Os homens são os responsáveis pela vida espiritual dos seus filhos, mas na nossa sociedade vai tudo nas costas da mulher, culpa sua, e já deu até divórcio, já deu separação, já deu briga, porque o homem não queria a sua responsabilidade, mas a responsabilidade é bíblica. E vós, pais aqui, que nós não temos uma palavra para designar só os pais masculinos, né? Não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? E por fim, quanto à relação de servos, quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, com sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Você quer receber o Espírito Santo? Seja um bom funcionário, seja o melhor funcionário, seja o melhor empregado, faça bem feito, chegue primeiro, seja o último a sair, faça da melhor maneira que você puder, porque você não está fazendo para o seu patrão, mas você está fazendo para Deus, e se é para Deus, eu preciso fazer da melhor maneira possível, porque eu quero receber o Espírito Santo. Você que é funcionário, você que é empregado, você que trabalha na casa de alguém, se você fizer bem feito, o Espírito Santo de Deus vai vir sobre a sua vida. Aleluia. Ouviu aqui um amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos, mas Deus te abençoe. Você tem uma empresa, aleluia. Versículo 9, o que ele diz? E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Deus está dizendo, você tem uma responsabilidade com o seu funcionário, pare de exigir aquilo que ele não pode te dar. Tem empresa aí que a cada mês aumenta a meta, né? E se não bate a meta, dobra a meta, e vai só dobrando a meta todas as vezes, adoecendo a pessoa. Se for regida por um patrão crente, está em pecado, nós precisamos ser justos ao governar a nossa empresa, fazer com zelo, com cuidado, porque haveremos de prestar contas, mas o fato é, você vai receber o Espírito Santo se você for justo, se você for correto, Deus irá te abençoar, em nome do Senhor Jesus. Coloque-se em pé neste momento, ao orarmos, pedindo ao Senhor, agradecendo ao Senhor. Depois nós temos alguns avisos ainda, mas rápidos avisos. Eu quero que você entenda que o primeiro passo é arrepender-se dos seus pecados. Arrependa-se, abandone o pecado, abandone o erro. Deus vai fazer uma grande transformação na sua vida. Deus vai te abençoar poderosamente. Você será cheio do Espírito Santo, você terá uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de poder, você terá essa plenitude do Espírito Santo. Se você é um seguidor de Jesus, deixe tudo por Jesus, vale a pena deixar tudo para seguir a Cristo, vale a pena. Deixe o seu eu, a sua própria vontade, ofereça ao Senhor a sua vida, diga: Senhor Deus maravilhoso, que o Teu Santo Espírito venha sobre nós neste momento, Pai, para que nós tenhamos plena convicção de que somos do Senhor, de que devemos caminhar na Tua presença, de que devemos amar ao Senhor de todo o coração, com toda a nossa força, Pai, com tudo que temos, com tudo que somos. Pai amado, nos abençoe. Pai amado, edifique a nossa vida por meio do Teu Santo Espírito, não nos deixe perder o controle, ó Deus, para os vícios, para o pecado, mas nos faça, ó Deus, perder o controle de nós mesmos para o Teu Santo Espírito, para que Ele nos governe, para que Ele nos abençoe, para que Ele nos fortaleça e nos proteja de todo o mal. Senhor, queremos prosperar, mas não tem como prosperar se o Senhor não nos abençoar. Por isso, em nome do Senhor Jesus, dá-nos plena confiança de que devemos falar a Tua palavra, de que devemos louvar ao Senhor, dar graças a Ti e honrar os irmãos, nos sujeitando uns aos outros, até lá no trabalho, aonde nós estamos, que nós possamos honrar uns aos outros. Em nome do Senhor Jesus, abençoa-nos, ó Pai. Nós te pedimos, hoje para todos sempre.
Amém. Aleluia. E agora, irmãos, que a graça do nosso Deus Todo-Poderoso, o amor de Jesus Cristo e as ternas consolações do Espírito Santo, nosso Consolador amado, seja sobre toda a nossa igreja e todas as igrejas pelos confins da terra, hoje e para todos sempre. Amém.